todos, Luiz Aurélio falando, 10 de outubro de 2022. Bom, gente, eu estou procurando assuntos que sejam relevantes para poder gravar áudios, tá ok? E vou, dessa forma, falar de alguns assuntos muito importantes que eu acredito que todos estejam ansiosos para saber e entender, inclusive, sobre essa nossa dinâmica do Gesara. Como eu sempre falo, primeiro as coisas acontecem e depois a gente está sabendo o que aconteceu. Não existe aí um manual dizendo, olha, o próximo passo vai acontecer tal coisa. Até por uma questão de segurança, não existe esse tipo de situação. Então, no decorrer desses 22 anos, mais ou menos, aparentemente nós passamos por 22 etapas. Estamos agora entrando na 23ª, que é o pagamento com liquidez na conta de todo mundo. Mas cada etapa que foi passado foi uma guerra, tá? Porque aquele pessoal não queria que a gente recebesse de jeito nenhum. As pessoas do poder queriam manter o poder sobre os valores financeiros. E isso daqui não foi nada fácil de ser avançado no mundo. Nós estamos falando que as dificuldades que aconteceram no Brasil aconteceram em 209 países. Então, foi algo realmente, vamos dizer assim, gigantesco. Por isso, essa demora, muitas vezes, em cada etapa. Por exemplo, pode ter tido uma etapa que no Brasil foi resolvida em uma semana, em Taiwan demorou 2. Na China, 3, a gente não sabe, nunca vai saber como foi essas situações. A gente sabe que sim, o Brasil atrapalhou o mundo em vários aspectos. Isso realmente acabou acontecendo em alguns momentos. Mas cada país teve lá o seu problema, a sua, vamos dizer assim, a sua parcela em atrasar eventualmente o andar aqui desse processo como um todo. Mas, vamos dizer assim, a coisa aconteceu. Tá, gente? Mas é importante explicar um pouco dentro dos conhecimentos que eu possuo, dentro das coisas que eu fui aprendendo e tentar, vamos dizer assim, da maneira mais simples possível, explicar algumas etapas, tá? Sempre, gente, acontece primeiro para depois a gente saber o que ia acontecer. Não tem essa história, o próximo passo vai ser tal coisa. Não existe. Infelizmente agora é uma questão de segurança, então as coisas acontecem primeiro e depois a gente descobre, poxa, era isso que ia acontecer. Bom, mas o importante é que aconteceu, tá? Então eu vou contar para vocês uma situação muito interessante. Me contaram uma certa história que tem muito fundamento, muita lógica, tá? Que fecha aí num contexto geral, até para entender qual foi a última demora que aconteceu a nível mundial e que já foi resolvido. Na verdade, não foi uma demora, era uma etapa desse imenso projeto, desse imenso sistema no qual nós estamos aqui passando. Então vamos lá, gente. Para poder fazer uma garantia dos créditos, vamos lembrar que nós estaremos recebendo por crédito. Todo crédito tem que ter um colateral. Tá? Para quem não sabe, o que é um colateral? É uma garantia daquele instrumento financeiro. O crédito é um instrumento financeiro. Então, o nosso crédito é lastreado em quê? Em ouro. Tá? Uma das etapas, tá, que deve ter começado há mais de 20 anos atrás, quem deu a garantia dos créditos foram os anciões chineses. Eles têm muito ouro, também conhecido como welders, tá? E eles deram a garantia para que todo o crédito que foi gerado no mundo fosse lastreado em cima do ouro deles. Então o que é importante pra caramba para todo mundo entender? Que eles tinham uma chave do cofre, vamos dizer assim. Eles tinham vamos dizer assim, uma senha, um código, que sem essa senha não validaria
o crédito em cima do ouro deles. Por que eles criaram essa senha? Porque o acordo comercial, o acordo financeiro, é que eles iriam receber primeiro. Então, para receber primeiro, o que aconteceu? Segunda-feira da semana passada, depois que todo o sistema no mundo chegou ao ponto que eles precisavam estar, eles receberam. Os elders receberam seus valores com liquidez, tá? Podendo sair gastando. Tá? E quando eles receberam o crédito, o que aconteceu? Eles tinham um compromisso de pegar o código deles no sistema para poder liberar os créditos, para que os créditos pudessem ter a garantia do ouro deles. Então, assim, existe o crédito, mas não existe a colateral. Não existia. Então, sem colateral, não existe nada. É só um número. A partir do momento que os elders autorizaram que fosse usado o ouro deles como garantia, e essa autorização é nesse código que eles tinham, o que aconteceu? Terça-feira, horário Brasil, às 22 horas, horário Brasil, no mundo foi dado a autorização, tá? Me passaram, gente, que quem deu essa autorização foi a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, tá? Foi dada a autorização para que os elders pudessem colocar o código deles para startar o código de liberação dos créditos. Então, eles colocaram lá, terça-feira, colocaram o seu código lá, e esse código, o que aconteceu? Gerou códigos de autorização para todos os paymasters ligados às operações no mundo. Então, todo mundo que já está com dinheiro na conta recebeu um código, e esse código validou os créditos que estavam na conta de todo mundo. Por que que validou? Porque agora houve autorização dos elders dizendo, não, agora o crédito tem a colateral, eu autorizo que seja usado o meu ouro como colateral. Aí os créditos se transformaram em válidos. Gente, as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo. E aí, na terça-feira, disparou-se para todos os 209 países, para todos os paymasters no mundo que são ligados à redenção, ao Gesara, né, de uma maneira geral, e que eles tinham que validar o crédito. Desculpa, perdão, gente. Validar o código. Aí eles foram validando, só que tipo assim, tinha que todo mundo validar. Gente, eu vou jogar um número fictício, tá? Eu não tenho a menor ideia de qual é o número. Mas vamos imaginar que tem 1000 paymasters que tem plataforma, que são responsáveis pelos pagamentos e recebimentos, e eles tinham que validar os seus créditos no mundo inteiro. Só que todo mundo tinha que validar. Depois que todo mundo validasse, aí sim seria dado sequência aos pagamentos. Só que nesse meio tempo, teve gente que morreu, teve gente que estava voando, teve gente que não viu o e-mail, teve um monte de situação aqui que nós não temos conhecimento exatamente do que cada caso aconteceu. E o prazo limite era sexta-feira, meio-dia, horário São Francisco. Tá? Já expliquei no outro áudio por que São Francisco, porque a sede do Wells Fargo, que é o maior banco do mundo, um dos maiores bancos do mundo, aliás, que é responsável pelos pagamentos, fica em São Francisco. Então, eles deram um limite assim, ó, ou todo mundo cadastra certinho, ou sexta-feira, meio-dia, a gente dá o start geral para todo mundo, tá? E foi o que aconteceu. São Paulo, por exemplo, porque se no fuso horário era 4 horas da tarde. Então, deu-se o start na sexta-feira, eu tinha a confirmação de São Francisco,
mas eu não tinha confirmação do Banco Central do Brasil, já tenho. Nós também recebemos esse código aí na sexta-feira, só que horário São Paulo, que eu fiz os cálculos por questão de fuso horário, deu 4 horas da tarde, por questão de fuso horário. Então na sexta-feira, nós tivemos a liberação de todos os bancos centrais após, vamos dizer assim, todos os paymasters receberam a liberação primeiro. Depois, todos os bancos centrais receberam a liberação dos créditos. Então, teoricamente, como o pessoal fala, virou tela verde. Da tela azul se transformou em tela verde, já é uma tela, vamos dizer assim, de liquidez. Porque agora o crédito, ele tem a colateral. Então agora o crédito se transformou em algo real. Tá, gente? Isso aí são detalhes aí que a gente vai aprendendo no decorrer do processo. Então, como os créditos se transformaram válidos na sexta-feira, hoje é o primeiro dia útil. Segunda-feira é o primeiro dia útil. E agora o que acontece? As operações no mundo, elas estão acontecendo. Citando um exemplo, lá na Europa, um procedimento que ocorreu em todos os lugares foi que os paymasters, eles entraram em contato com os respectivos, as receitas federais de lá, né, gente, tem outro nome, óbvio, mas a Receita Federal de um determinado país, os paymasters mandaram para a Receita Federal um comunicado dizendo, olha, eu vou fazer o seguinte pagamento, está aqui meu código de isenção de imposto. Por quê? Porque as operações com determinados tipos de operação são isentas de imposto. Até ao terceiro nível, tá, gente? Então, assim, o proprietário recebe, passa para um paymaster intermediário, assim, e ele passa para outra pessoa, os três não pagam imposto. Tá? Isso aí muda de acordo com acordo, tem umas questões que mudam até de país para país, tá, gente? Mas, segundo as informações que eu estou tendo, a nível de Europa, eles mandaram para a Receita Federal lá, e lá eles têm 24 horas para poder responder com uma certidão dizendo que aquela operação está isenta de pagar imposto. Então lá na Europa já está assim, está nesse ponto. Os paymasters já mandaram a documentação, amanhã provavelmente já estão recebendo a comunicação da isenção do imposto e após isso eles já começam a fazer os procedimentos de pagamento. No caso do Brasil, já é diferente, porque o Brasil, na maior parte dos casos, tem sim cobrança de imposto. Tá? Inclusive, houve uma especulação, gente, eu não sei se isso é real ou não, tá? Mas eu achei muito coerente, que diz que o Brasil sim teria cobrança de imposto, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Na Europa não. Aqui no Brasil é um país em desenvolvimento, por isso está sendo sim feita a cobrança aí de 14% sobre o valor. Que para nós é indiferente, gente. O que acontece é importante é que pague. Se vai cobrar 14%, 27,5%, o importante é pagar, tá? Então, tem essa situação aqui que está acontecendo, tá? Isso aí foi uma informação que veio de paymasters lá de fora e que corroboram com tudo aqui que a gente está vendo acontecer. Tudo aconteceu a partir do momento que os elders receberam, que todos os procedimentos foram feitos de forma, vamos dizer assim, correta, chegaram ao ponto realmente de tudo estar pronto. Às vezes é aquilo que eu falei, um procedimento no Brasil pode ter demorado para pagar, mas também um procedimento em Hong Kong pode ter demorado para pagar. A gente nunca vai saber qual é o país ou qual é o problema que de repente atrasou todos os nossos pagamentos. Tá, gente? Mas não existe mal que dure para sempre. E o importante é que a coisa deu certo e já está aí, vamos dizer assim, como poderíamos dizer, na tela verde.
tá? É só uma referência, tá, gente? Então hoje, os gestores, eles têm que fazer todos os procedimentos, gente, e não se iludam, porque são procedimentos, mesmo que todo mundo fala, tá tudo pronto. Assim, não é bem simples, tá todo mundo pronto, não. Eles têm que checar todas as documentações, e agora que tem autorização de pagamento, aí sim que as documentações são feitas. Aí sim que realmente o banco pode começar a tomar as atitudes necessárias para todo mundo receber. Mas agora é um processo, gente. Qual a parte maravilhosa disso? Não depende de mais nada da redenção. Agora são procedimentos bancários. Tá? Até onde a gente sabe, não existe mais nada da redenção. Tudo que tinha